Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 23 de janeiro de 2023, né? 23/1/23. Temos aí um vídeo importante. Vamos continuar com o nosso livro aqui, nossa oitava parte da série do livro Mídia Assombrada, do Jeff Koons. Muito bom, tá? Então, aguarda aí, segura um pouquinho só, né? Eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, tá? Temos aqui uma trilogia incrível, abordando a nova ordem mundial, né? Escatologia, começando com a Aurora, o Caos aqui, a gente fecha com o Ômega. Incrível, legal demais. Temos o Knock Me Out, um romance com ação, com aventura que se passa no mundo do MMA, mas é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, onde a gente tinha heróis de verdade que se superavam, que lutavam. Tem trilha sonora no Spotify, é uma história legal demais. Temos Um Outro Dia, tá? Que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, que é um drama sobrenatural. A gente aborda todas as armadilhas que o jovem tem que enfrentar hoje em dia, como, né, a questão de droga, de sexo, a maioridade, né? Essa passagem da adolescência para a vida adulta, a política, tá? Lacração. Então é uma história muito, muito legal. E comunhão, aqui a gente aborda a questão da verdadeira fé e da falsa fé. Falsos profetas, e essa história é muito, muito legal. Tudo isso num suspense psicológico aqui, com, né, aqui eu falo, eu não quero dar spoiler, mas realmente é ação do começo ao fim e com uma redenção no final, né? Uma história muito legal, tá bom? Então, todos os roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e adaptei para quadrinhos adultos com grandes artistas que você adquire diretamente comigo, pessoal. Não é pela Amazon, não é pelo Mercado Livre, não, é diretamente comigo através dos links que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, é só clicar aqui embaixo, tá, pessoal? No Instagram é @Felipe_Fogose. Cuidado que por enquanto tem uma conta falsa lá, tá? Que imitou, pegou minha foto, mas não tem o selinho certificado. Então, inclusive, se você puder denunciar essa conta falsa aí, denuncie. Né? A minha não, a minha tem o selinho certificado azul, né? Tranquilo. Pela página do Aurora HQ no Instagram, o link está aqui embaixo também. E o meu e-mail também, o link está aqui embaixo. Então, qualquer uma dessas três formas, você entra em contato e eu envio para você qualquer estado do Brasil, outros países também, com o maior carinho, tá? Com uma dedicatória e chega aí direitinho. Então, entre em contato. A gente também tem o link do Rumble e do Odyssey, que é as plataformas onde eu posto os vídeos que não posso mais postar aqui no Instagram, e também do Subscribe Star, que é onde você pode se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quer apoiar o canal, é só entrar no Subscribe Star, e eu agradeço a todo mundo, todos os apoiadores, muito obrigado, né, pelo carinho e apoio de vocês. Durante anos já, né? Já tem gente ali que está comigo há anos, muito obrigado. Muito bem, vamos retomar aqui, pessoal. Então, aqui a gente já estava falando, né? Ele estava falando como, né, com o surgimento da tecnologia da cultura de massa, que é o quê? Né, a rádio e depois a televisão, e hoje, hoje em dia, principalmente a internet, isso possibilitou uma mudança de pensamento, uma mudança cultural, uma mudança social negativa no caso, né? Mas ele também delineia como, ao mesmo tempo que houve todo aquele, vamos dizer, trouxeram de volta aquelas práticas espirituais muito antigas, né, para o movimento espiritualista vamos dizer, da metade do século XIX para frente, né, 1850 para frente, com toda, né, a questão de espiritualismo lá nos Estados Unidos, na França com Kardec, por exemplo, nos Estados Unidos com as irmãs Fox e tal. Isso junto com o surgimento do telégrafo, né, como que está tudo isso ligado, né, pessoal? A questão espiritual com a questão tecnológica e a questão cultural também. Porque, né, a cultura não fica, vamos dizer, de fora, né, desse... Parece que é uma programação conjunta, que é uma estratégia conjunta. E, na verdade, não deixa de ser, né, pessoal? Mas, enfim... Então, né, aqui ele fala assim, olha, então, com temas cada vez mais sinistros e apocalípticos, né,
esses contos que começaram a surgir na cultura, né, eles que surgiram junto, né, com essa nova prática doméstica do rádio, por exemplo, né, e mais tarde da TV, né, de receber na sua casa informação à distância, né, porque o rádio você está captando, né, ondas sonoras, e a TV também, né, sinais de satélite, enfim, mas de qualquer forma, essa novidade de você estar, vamos dizer, sendo atingido no seu lar, né, por uma informação que é escolhida, obviamente, né, por quem controla, né, as emissoras, né, e por quem controla as emissoras também, né? Então, né, quem está acima das emissoras também controla aquilo que as emissoras emitem, né? Então isso começou a gerar essa mudança social, né? Então ele fala aqui que teve um conto chamado A Sinfonia dos Condenados, né? Na revista Weird Tales, né? Contos Estranhos, de 1934, que fala sobre um gênio maníaco que planeja, né, emitir, vamos dizer, uma música, que essa música estava enfeitiçada, vamos dizer assim, uma música como se tivesse um encanto, né, uma maldição nessa música. E essa música ia fazer com que todos os ouvintes cometessem suicídio em massa daquele país. Olha só. Isso para quem tem um filme recente, né, que é aquele... deixa eu ver se eu lembro daqui a pouco. Kingsman, né? O filme Kingsman, o primeiro filme da série Kingsman, também tem uma cena mais ou menos parecida, né? De que, vamos dizer, o vilão da história estava usando emissões para fazer com que as pessoas enlouquecessem, tá? Olha só, né, pessoal? Então, essa ideia já não é nova, é uma ideia que já lá em 1934, né, com o surgimento do rádio, já imaginaram, assim, imagina se a gente conseguir criar, né, basicamente um algoritmo, né, um pedaço de música, música é matemática, né, pessoal, que vai influenciar, fazer com que as pessoas se matem, tá? Então, esse tema acabou ficando basicamente presente na cultura, né? Como uma forma de crítica dessa cultura de massa, dessa massificação, né? Sugerindo como o acesso que o rádio tinha, né? Vamos dizer, na santidade do lar. Olha, ele usa a palavra santidade, né? Porque basicamente o teu lar era uma coisa fechada, que você separada, né? Vamos lembrar que a origem da palavra santo em grego é isso, é separado, né? Então tua casa, na verdade, era um lugar separado que não entrava ninguém, a não ser que você permitisse, não é? Senão é invasão de domicílio, é contra a lei, né? Inclusive, qualquer filme de vampiro aí tem aquela brincadeira que o vampiro, representando o mal, não pode entrar na sua casa se você não convidá-lo, né? Então, se você não convidar o mal para entrar na sua casa, o mal não pode entrar. Então, né, é muito interessante isso. Agora, a partir do momento que você tem um aparelho que permite que informação, voz, música, imagens entrem na sua casa, você, a tua família, os teus filhos estão expostos a qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de imagem, né? O exemplo mais fácil é, por exemplo, pornografia, né? A coisa mais fácil. E que a gente sabe como os efeitos são nocivos, né? Como isso é destrutivo. Eu fiz uma série aí, acho que de 5 ou 6 episódios, 4 ou 5 episódios sobre a questão da pornografia. Uma das, né, que eu fiz lá no começo do canal, lá em 2018, tá? Mas que muita gente assistiu, confira. Então olha que interessante, né? Ele falando assim que esse acesso é um acesso, na verdade, a uma doutrinação. E é o que eu sempre falo agora, por exemplo, tem gente
com a Alexa em casa, né, com esses aparelhinhos que ficam te monitorando o tempo inteiro, né, que é pior ainda, né, pessoal? Mas ele falava assim, então esse acesso, ele tinha um potencial para um abuso sinistro. Ele fala assim, como poderia ser de uma forma sinistramente abusado, né? E a gente sabe que sim, né? Antigamente o pessoal fala, não, é só a questão comercial, né? Dos comerciais ficarem te bombardeando e te sugestionando a comprar aquilo que você não precisa, mas é muito além simplesmente da questão comercial, é verdade, né? Promove toda uma questão, né, do consumo e tal, mas o negócio é que, por exemplo, até hoje os comerciais, pessoal, já deixou de vender produto comercial, hoje em dia é uma outra plataforma de doutrinação de agenda deles, né? Agenda LGBTQIA+, né? Questão de ideologia, né? Então, ó, cada vez mais o mercado publicitário está todo woke, né? Todo lacrador, sabe? Questão racial, sabe? Promovendo divisão, conceitos, não, o que é homem? Às vezes você vê propaganda de né, barbeador, né? O que é ser homem? Daí você fala, peraí, quem são vocês, né, publicitários, para quererem falar para o público o que é homem e o que não é? Como que você deve criar o seu filho? Então, pessoal, a carga de doutrinação é enorme. Então não é só mais no filme, na novela, no seriado, né, vamos dizer, na ficção. Não. Se não bastasse isso, também está nas notícias, né, os jornais com aquele viés ideológico tremendo. Os programas de entrevista, muitos, porque, né, você tem que ter lá o apresentador que vai rezar a cartilha, que tem que ser, né, imposta ali, mas também o comercial. Então, assim, basicamente não tem nada, né, que você está sentado ali, então não tem um momento na programação da televisão que você não está sendo doutrinado. Hoje, né, nos dias de hoje, em 2023. É do comercial até o programa em si, né? E pessoal, o programa, olha o uso da palavra, né? Você tem um programa de computador que está ali o quê? Está rodando aqueles comandos no computador. Um programa de TV está te programando também, é a mesma coisa, né? Mas enfim, então isso já lá em 1934, você já estava vendo essas coisas surgirem, né? Surgirem na cultura e na sociedade, né? Influenciando a sociedade. E aí ele fala aqui, olha, então essa rede das rádios, né? Agora elas poderiam subjugar, né? E até mesmo matar os seus ouvintes, né? Nas suas próprias casas, segundo o conto. E também tem um filme dos anos 80 chamado, se não me engano, Talk Radio, que é basicamente essa ideia, tá? É um apresentador de rádio, né? Um cara, como se fosse um talk show host, só que em vez de estar na TV, está no rádio. E nos Estados Unidos tem muito isso, né? Muitos apresentadores de rádio, que tem programas de rádio muito influentes, e que ele leva a pessoa a cometer suicídio. Quer dizer, né? É meio que indiretamente, né? Através do jeito, vamos dizer, sarcástico e pela aquela figura, vamos dizer, polêmica e tiradora de sarro e tal, faz com que a pessoa se suicide, né? Então, de qualquer forma, qualquer meio de comunicação, qualquer mídia, pessoal, é uma fonte, uma forma de você poder influenciar as pessoas, né? E por isso que a gente tem que estar sempre muito atento, pessoal, né? A gente tem que estar sempre muito atento com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente ouve, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Aí ele cita aqui também mais algumas... Tem um outro conto que ele chama The Night Wire, né? Que também tem essa coisa meio sinistra e tal. Ele fala, bom, esses contos, né, sugerem que a instituição, né, do rádio, ela veio com um preço, né? O quê? Com a invasão e até mesmo a dissolução da esfera privada da casa. E forçando a participação, né, em uma vasta e possivelmente
terrível esfera pública. Quer dizer, então, meio que erodindo aquela barreira entre o público e o privado. Quer dizer, o privado começou a ser cada vez mais público. E isso numa época que ainda não se tinha como, vamos dizer assim, coletar dados ou né, espionar a casa das pessoas. E agora a gente sabe que, né, antes era uma via de mão única, né? Chegava, né, na casa das pessoas. Agora, com a internet, pessoal, tá? É uma via de mão dupla no sentido que a gente interage muito mais com essa mídia do que, né, você não está só mais assistindo, você está, né, você está interagindo, e isso está coletando todos os seus dados, todo o seu padrão de comportamento, né? Tudo aquilo que você, não só o que você consome, mas, né, como você tecla, né, os teus padrões de escrita, o teu padrão emocional. É muito sério, pessoal, né? Lembra o vídeo que eu fiz para vocês, acho que já em 2019, se não me engano, sobre o Selfish Led do Google, que é um programa que eles fazem para o quê? Tentar criar um modelo virtual de cada usuário do Google no mundo. Imagina isso, pessoal. Criar basicamente um avatar para o quê? Para, depois de ter capturado todos os teus padrões de comportamento, ele tentar prever como você vai reagir em determinadas circunstâncias, saber, né, o teu perfil psicológico para te influenciar. É seríssimo, né? Então, ele fala aqui, olha, então debaixo, né, dessa rede de emissão do broadcasting, né, que é a rede de comunicação, vamos dizer assim, tanto de rádio como de TV, eles têm agora esse poder, né? Esse poder de fazer com que os ouvintes, né, na época do rádio, eles fossem ao mesmo tempo alvos potenciais de manipulação e também testemunhas potenciais, né, para, vamos dizer, qualquer tipo de trauma, pessoal, de trauma coletivo, tá? Então, se você quiser traumatizar uma cidade, um país, ou no mundo inteiro, através de uma única emissão, você hoje em dia consegue, né? E a gente tem exemplos aí recentes, diversos, né? Para lembrar esse poder de traumatização, né? E aquela coisa, sendo verdade ou não, né? Tem um filme também chamado Wag the Tail, em inglês, que em português eu não lembro, que é um filme interessantíssimo com o Dustin Hoffman, o Robert De Niro, tá? Que é exatamente sobre o governo americano contratando um produtor de TV, um produtor de cinema, para criar uma simulação de uma guerra, porque eles queriam influenciar o público americano para ganhar uma eleição, né? E aí a gente tem aí vários exemplos de como, por exemplo, na guerra do Iraque, foi feita notícia falsa, né? De uma menina depondo que tinham visto bebês sendo jogados da incubadora no chão, aquilo tudo foi fabricado. Tem vídeos mais recentes agora, né, na Síria também, que foram fabricados, enfim. Então, pessoal, está cada vez mais difícil saber aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, né? E é muito interessante que em 2 Tessalonicenses 2, né, a Bíblia diz que Deus iria permitir a operação do engano, né? Que havia uma época que havia um engano tão grande que as pessoas não iriam mais saber aquilo que é verdade e o que é mentira, né? Inclusive, tem alguns sociólogos, né, que já brincaram com essa história de que, por exemplo, se hoje em dia, depois de tantos anos de condicionamento com essa questão de uma invasão alienígena, se chegar canais de televisão e mostrarem uma imagem falsa, feita de computador, mas como se fosse verdade, de uma nave sobre uma grande cidade, tipo o Independence Day, muitas pessoas iriam acreditar. Muitas pessoas iriam acreditar, né? Como acreditaram, né, naquela
naquele programa de rádio, né, que a gente já falou bastante aqui, o Guerra dos Mundos, que foi o Orson Welles que, né, narrou isso lá na década de 30, e as pessoas realmente acreditaram que a Terra estava sendo invadida, né? Vamos continuar aqui. Então, ele fala assim, esses contos, eles exploravam, né, a audiência, né, com, vamos dizer, reportagens diárias de desastres, né, e de, vamos dizer, problemas, né, incidentes traumáticos que variavam, né, em escala, né, mas que geralmente estavam criando, vamos dizer, condicionando o público, pessoal, a ficar sempre num estado alterado, num estado adrenalizado. E isso é uma forma de controlar o QI, medo, né, pessoal? Então, olha como isso é sério. Uma das formas mais fáceis de você controlar alguém é medo, pessoal, né? Porque tem uma reação fisiológica, você, né, adrenaliza o sistema, a pessoa, né, o medo é uma reação emocional que desencadeia, né, uma, né, reação física. Então, se você quiser deixar a tua população, né, constantemente em medo, você tem esses programas que é só desastre, é só tragédia, né? E parece que não, de certa forma as pessoas acabam se condicionando, elas meio que ficam viciadas, né? Por quê? Porque é um reforço, né? Aquela coisa é um ciclo vicioso mesmo, né? A pessoa acaba ficando viciada a estar nesse estado reativo emocional, tá? Essa descarga de hormônio, ela acaba ficando viciada, né? E fica o tempo inteiro vendo, né, tragédia, né? Então aí lembra Aqui Agora, esse tipo de programa assim, que tem no mundo inteiro, é exatamente para trazer essa carga né, de trauma, tá? Então ele fala que, na verdade, então o relacionamento entre o rádio e o desastre ficou tão próximo, né, e algumas vezes ele poderia ser visto como, na verdade, a própria existência do rádio, né, era essa, né, era do que? De divulgar tais catástrofes, né, e a experiência instantânea, né, da reação do público, né, da massa de público a essas tragédias pelo rádio, né, era uma reação humana, era genuína, né, era uma experiência humana mesmo. Bem como, né, a participação em massa, né, nas tragédias pessoais de cidadãos individuais. Então ele fala que eventos como a explosão do Hindenburg, né, daquele dirigível que teve, né, ou aquilo também, por exemplo, vamos dizer, traumatizou a nação na época, né, na década de 30, por anos, né? Então ele fala aqui, olha, na noite de 30 de outubro de 1938, né, implicações ainda mais sinistras, né, de uma cobertura jornalística, né, tanto, né, no sentido da, vamos dizer, da vigilância da rádio, né, sobre o público, né, mas também com a sua habilidade, vamos dizer, de cobrir, né, ele usa a palavra blanket, né, como se fosse um cobertor sobre todo o país, né, ele mostrou, vamos dizer, a maior expressão de força de como o rádio poderia afetar a sociedade, né, de como o rádio era uma ferramenta nas mãos, né, muito poder, pessoal, né. Então, aí ele vai falar exatamente sobre a questão da Guerra dos Mundos, né? Ele fala assim, então, no Teatro Mercury, né, lá em Nova York, tinha a produção do Guerra dos Mundos, dirigida pelo Orson Welles, que continua sendo o maior, vamos dizer, marco na história da mídia, né? Como é bem conhecido, a famosa peça radiofônica, né, que foi adaptada do livro do H.G. Wells, né, socialista fabiano. Então a gente sempre traça a origem das coisas, né? Olha como não é de qualquer autor, não, é do H.G. Wells, né, um cara que
exatamente estava trabalhando lá na Inglaterra para, né, junto com os socialistas fabianos, para mudar a sociedade, né, para exatamente condicionar a sociedade. Então, eles, o que? Nessa peça radiofônica, eles contaram, né, essa história de uma invasão marciana, mas só que de uma forma realista, né, como se fosse um noticiário, um boletim do rádio. E como as pessoas até então só estavam acostumados ou achavam que tudo que o rádio dizia era verdade, então em nenhum momento tinham uma visão, uma audição crítica do rádio, né? Eles não estavam em nenhum momento, peraí, será que isso aqui é verdade ou não? Para eles, né? Ah, não, então tá no rádio, falou, é verdade. Então, todo mundo, pessoal, realmente acreditou nisso, né? Então, ele fala, nos primeiros momentos dessa peça, tinha basicamente um alerta, né? Um pam 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 pam, né? Interrompendo a programação, anunciando uma misteriosa explosão em Marte. Então, primeiro é isso, né? Ó, aqui Então, eles foram, pessoal, ao longo do dia fazendo isso. Então, o primeiro foi isso, não, detectamos uma explosão em Marte. Não foi que, né, sei lá, os astrônomos aqui, não tinha NASA naquela época, mas como se fosse hoje em dia, né? Detectaram que houve uma explosão em Marte e tal, né? Aí, pouco tempo depois, né, eles fazem uma outra dizendo que houve, né, um impacto de um meteorito em Nova Jersey, né, na área rural de Nova Jersey, que é um estado próximo ao estado de Nova York ali, né? E a história usou vários locutores diferentes, inclusive atores se passando, por exemplo, por cientistas, por oficiais do governo. Então, aquela coisa, né, como se fosse jornalista, então vamos falar agora com o cientista tal, do não sei o que lá, agora vamos falar aqui com o senador tal, não sei o que lá, ou com o general tal e tal, e quem estava ouvindo estava acreditando que aquilo era de verdade, né? E outros experts, né, relatando, né, como se fosse ao vivo, que uma força invencível marciana estava conquistando o mundo. Tá? E também aí está registrado, né, porque tem várias matérias de jornal depois, né, que eles falam que o quê? Milhares de ouvintes, eles realmente acreditaram que isso era verdade, e o país inteiro, os Estados Unidos, foi tomado por um pânico coletivo, pessoal, né? Então, desde ataques do coração até acidentes de carro, até tentativas de suicídio foram, vamos dizer, atribuídas a esse programa de rádio. Então, olha só, não foi uma brincadeira, pessoal, tá? Não foi uma pegadinha. Foi um troço seríssimo com consequências reais, tá? Pessoas se mataram, né? Pessoas morreram do coração, tá? Por conta de uma narrativa. Então, hoje em dia, pessoal, né? Olha só, se naquela época as pessoas já eram, vamos dizer, passíveis de cair numa narrativa, e ainda era o rádio, não tinha imagem, imagina hoje, né, com a tecnologia de você forjar imagens. Hoje em dia, você com o tal do deepfake, você pode forjar o rosto de uma pessoa e fazer ali uma imagem, fazer como se fosse uma pessoa falando aquilo, um presidente, né? A gente já foi, isso é antigo, é tecnologia já antiga, né? Então, o potencial de você enganar, pessoal, hoje é muito, muito, muito maior. Porque, inclusive, ele já tem toda essa metrificação de como, de certa forma, até como individualmente cada pessoa reage, né, à exposição a um tipo de notícia, um tipo de influência. Isso está tudo, né? Se você tem um perfil numa rede social, o teu padrão psicológico, emocional, já está totalmente mapeado por eles. Eles sabem exatamente como você reage. Tá? E isso dá muito poder de manipulação, né? Então, como resultado, essa produção do Orson Welles, né, se tornou um capítulo muito conhecido, né, na
cultura americana, da mídia, né? E até hoje ela permanece como uma referência, um ponto de referência para críticos que desejam, vamos dizer, falar sobre, né, o poder que a mídia tem sobre o público, né? Nas semanas que se seguiram, né, dessa programação, né, dessa emissão de rádio, os críticos imediatamente eles perceberam, né, sobre, vamos dizer, o poder que a mídia tinha de controle social, né? E começaram, vamos dizer, a discutir o uso do rádio, né, como uma forma também de propaganda política, tá? E é claro que durante a Segunda Guerra, né, porque isso foi na década de 30, né, se tivesse acontecido antes, a Primeira Guerra Mundial já iriam ter feito isso, mas aí na Segunda Guerra Mundial, não só o rádio como o cinema se transformaram em grandes agentes de doutrinação cultural em qualquer país. Então você tinha na Alemanha nazista, você tinha, né, nos Estados Unidos, né, na Europa, na Inglaterra, você tinha na Rússia comunista, né, usando exatamente essa cultura de massa, né, do rádio, principalmente mais do cinema também, a TV ainda não existia, para, pessoal, doutrinar completamente, né, nas suas respectivas populações, né. Então, fala assim, olha, aqueles que argumentam que o rádio foi, vamos dizer, o braço mais forte dos ditadores, né, a partir do momento que ele reduzia um país inteiro, né, ao tamanho de uma única sala, né, quer dizer, você pode entrar, na verdade, na sala de todos os cidadãos do teu país, né. Claro que você fala, bom, mas se a pessoa não está ouvindo rádio, mas acabou fazendo o quê? Como hoje em dia é um programa que eles têm mundial de fazer com que todo mundo tenha celular. O que eles querem é que todo mundo... Não, vamos baratear para que as pessoas tenham a sua presença digital, né? Olha que como a gente é bonzinho, né? A gente está facilitando que as pessoas tenham inclusão digital, né? Não, eles querem que todo mundo tenha ali um controlador, né? Um controle remoto deles para a população, né? Então, aqui, né, ele fala que teve uma matéria do Time na época, né, falando assim, após, né, sobre, vamos dizer, os resultados, a consequência, né, falando assim, então nós vimos um exemplo patente, né, explícito do poder, né, do rádio sobre a multidão suscetível ou sugestionável, né. Nunca antes o rádio teve a habilidade de controlar pessoas, nunca isso foi tão provado vividamente, né? E também isso nunca provocou uma indignação tão em larga escala, né? Então, pessoal, engraçado que assim, eu li sobre essa transmissão do rádio, né, do Guerra dos Mundos há muitos anos atrás, né? Antes de eu ter feito faculdade de cinema, eu já sabia disso. Agora, ninguém tinha me falado que... Eu sabia que tinha havido um pânico e tal, mas que realmente o que aconteceu, que gente se suicidou, né, que teve pessoa infartando por causa disso. Né? Então, quando eu li esse livro, só que eu falei, caramba, o impacto foi tão grave na sociedade. Tá? E pessoal, a gente continua, né, o ser humano não mudou, né? Nós continuamos sensíveis e fisiologicamente vulneráveis nesse sentido, né? Então se você realmente não guardar o seu coração, como a Bíblia diz, né, e não guardar os seus olhos, né? Mas a Bíblia fala, guarda o teu coração, porque dele, né, brotam as fontes da vida, né?
é sério, a gente tem que guardar muito bem, né, o que a gente ouve, o que a gente deixa, né, para não ser influenciado, né. E aqui ele fala, então, resumindo, né, se a pessoa acreditasse no rádio, né, como, né, um estudo aqui ele revelou, ele fala que, entre aspas, né, fala assim, nós acabamos colocando tanta fé, olha a palavra usada, numa transmissão, né, que numa crise, né, isso alcança todas as pessoas. E é para isso que o rádio serve. Tá? Então, pessoal, o rádio não serve para tocar musiquinha, para animar o nosso dia no carro. Isso é só para o quê? Para a gente ter o hábito de ouvir. O rádio não serve nem só para vender propaganda. Tá? Isso é um efeito colateral. Né? O propósito do rádio mesmo, institucional, é alcançar a população e, quando eles precisarem, doutrinar a população, vamos dizer, né, em grande escala, rapidamente ter acesso às pessoas e, né, para isso que a rádio serve, na verdade. E aqui ele continua falando assim, mas o que significa então ter fé no rádio, né, na televisão, no broadcasting, né? Esse comentário isolado testifica, vamos dizer, como, né, a atitude do público e da sociedade mudou a respeito do rádio a partir de 1938. Tá? Então essa fé, ela implica, né, vamos dizer, ele usa a palavra aqui, investimento social no rádio, né? Quer dizer, implica que é isso, né? Uma credulidade social. As pessoas realmente elas recebem aquela informação que pode, por exemplo, vir do governo, né, e elas aceitam isso, né, gratuitamente, de mão beijada. Então o rádio acaba virando aqui um sistema de crença. Né? Você cria a tua realidade, né? E para um partido político, pessoal, né? Se você quer contar uma narrativa, e o que a gente vive hoje é cada vez mais esse jogo de narrativa. Né? E aí, quando você tem, né, porque a internet, por enquanto, possibilita, né, uma investigação, vamos dizer, não oficial dos órgãos oficiais, né, dos órgãos que estão ali cooptados pelo governo, né, subornados pelo governo, aí você tem o que eles já criaram, é o que? É os fact-checkers, são agências de checadoras, o que? Para tentar, qualquer voz que vai lá e vai falar, não, peraí, isso aqui está errado, não foi assim, aí né, vai ser bloqueada, porque então, realmente, pessoal, quando o George Orwell escreveu, né, o 1984, ele já sabia, né, qual que era a intenção deles. Né, em 1948, porque 84 é a inversão do 48, e ele que tinha sido comunista, ele que tinha, né, já frequentado os círculos ali dos fabianos, ele já sabia o que aqueles caras queriam fazer. Era questão de tempo para implementar, né, ia demorar décadas ali para ir implementando, né, essa infraestrutura, mas é o tal do duplo pensar, é o tal do Ministério da Informação, que cada dia, né, reconta a história, né, e deixa a população confusa, porque, né, não, cada dia você, né, lá você está em guerra com alguém, hoje está em guerra com alguém, amanhã o aliado vira o teu inimigo vira aliado, porque para exatamente manter a população num estado alterado de consciência constante, né? Está constantemente traumatizada, amedrontada, dependente, subserviente ao Estado, né? Dividida, fragmentada, né? Porque eles são, né, uma elite controladora, eles sabem que a pior coisa que acontece é se existir uma unidade, né, nacional, uma unidade no povo. Então, a primeira coisa é introduzir dialética, né?
E o processo político é a forma dialética mais fácil de você já fragmentar. Claro que, né, em muitos casos não basta só você ter, né, fragmentar em democratas e republicanos ou em direita e esquerda, né? Então a gente também vai fragmentar através de, né, um discurso racial, vamos fragmentar através de né, um discurso feminista, né, para botar homem contra mulher, vamos criar um gap geracional, né, entre jovens e mais velhos, entre pais e filhos, tudo isso para que fragmentar, né, a população. Claro que daí a gente entra também na coisa de, né, fragmentar a família nuclear, o que para reduzir a população, toda a questão eugênica, né? Mas, né, óbvio que a gente não só faz essa leitura, mas faz a leitura também sobrenatural e metafísica, né? Porque obviamente sempre tem, né, essa influência, né, pessoal? Então, continua falando assim, então esse cultivo, né, dessa fé, né, na audiência, nos ouvintes ou nos telespectadores, né, poderia ser visto como um processo tanto político, né, como, vamos dizer, a atual informação levada pelo rádio e pela televisão. Tá? Tal fé, ela é uma forma de um controle social linkado não somente com a mensagem da mídia, mas com a própria intratabilidade do aparelho, do próprio aparelho, né? Então, o Baudrillard, né, um grande sociólogo, né, francês, ele no seu livro Requiem para a Mídia, ele escreve 30 anos após, né, a famosa, né, transmissão do Wells, né, do Guerra dos Mundos, falando assim que basicamente se tornou normal, né, se tornou o padrão, mas mesmo assim ainda é uma crítica, né, à mídia eletrônica. E é o seguinte, ele, entre aspas, ele fala assim, a mídia de massa, né, ela é anti-mediatória e é intransitiva, no sentido que, né, na época não tinha uma mediação, era intransitiva e na questão meio que impositiva, né, você só ouve, você só recebe, né? Eles fabricaram a não comunicação, né? E isso é o que caracteriza eles, né? Então ele fala, se alguém concordar em definir comunicação como uma troca, tá? Então comunicação é o quê? É uma troca, né? Um ouve, eu falo, um ouve. Ele está falando, não, ali era intransitivo, era só, né, era só o emissor e o receptor, tá? Era só alguém falando. Ele fala aqui, então, se alguém, né, se a gente pensar que comunicação, na verdade, é essa troca, né, é um espaço recíproco de fala, né, e de resposta, e, portanto, responsável, né, cada um é responsável por aquilo que fala, né, eles são aquilo que sempre evita uma resposta. Então, o que a gente está vivendo hoje em dia, pessoal, nas redes sociais? A gente está vivendo, né, no começo, a internet é um espaço livre onde você pode, né, ter essa troca, essa retribuição. Agora, ele fala assim, não, a gente chega no momento onde cada vez mais eles estão controlando a internet para você exatamente não falar. Se você falar, você vai ser bloqueado. Se você falar, você vai ser shadow ban. Se você falar, você vai ter consequências, inclusive, mais sérias, né? Já tem gente sendo presa em outros países aí porque simplesmente, ou sendo demitido, porque, né, fez um post que ali foi contrário à galera lacradora, né? Foi contrário à ideologia ali né, a influência no RH da empresa que vem da ONU, vem, né, do Fórum Econômico Mundial, né? Então,
seríssimo, né, pessoal? Então ele fala que, olha, ele continua falando assim, que o que torna, né, o processo de troca impossível, né? Ele fala, essa é a real abstração da mídia, né? E do sistema do controle social e do poder que está enraizado nesse controle social. Fecha a fala do Baudrillard. Então ele fala exatamente, ele fala que eles mesmos são, né, vamos dizer, os guardiões da mídia. Eles que vão controlar quem fala e quem não fala. Então, hoje, por exemplo, a internet, pessoal, já esquece, já deixou de ser um espaço democrático faz tempo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Eu não posso falar de certos assuntos, eu tenho que falar em outro canal, né? Porque eu, por exemplo, já levei dois golpes, né? Vou falar a palavra aqui para o algoritmo, não... já levei. E é isso, hoje você tem preocupação com o que o algoritmo está monitorizando o tempo inteiro. Você fala a palavra, ele já pum, né? Esconde, derruba, né? É complicado, né? Então, aqui o autor continua falando assim, né? Eventos como esse, né, ocorreram diversas vezes a partir, né, dessa peça ficcional, né, da Guerra dos Mundos em 1938, mas ele fala diversos eventos traumatizantes da cultura que usaram a comunicação em massa. Então, por exemplo, o ataque de Pearl Harbor, o assassinato do Kennedy, né, a explosão da Challenger. Ele fala, para citar alguns, né, momentos onde o público, né, vamos dizer, ele foi lembrado do seu laço social, né, quando, né, por exemplo, o país inteiro ele experiencia, né, os efeitos profundos, né, um trauma coletivo, vamos dizer, né, que muitas vezes, pessoal, ele pode ser atomizador e isolante, no sentido de fragmentar a sociedade, né? Então ele fala assim, olha, então conforme, né, essa peça de ficção pública, talvez a mais famosa, né, vamos dizer, tenha sido introduzida, né, tenha, na verdade, mostrado para eles que realmente a telecomunicação, o rádio, depois a TV, era uma ferramenta incrível para manipular a população, né? Então a Guerra dos Mundos, ela de uma forma mais significativa, ela apresentava, né, que o rádio em si mesmo, ela era uma instituição que poderia ser colapsável, poderia entrar em colapso. Ele fala aqui, no primeiro estágio de interrupção, né, e depois, né, a confusão recorrente, e depois o desespero crescente, né, a Guerra dos Mundos, ela é ainda hoje, né, a respeito da destruição, tanto da destruição da mídia como a própria destruição da humanidade, né? E ele cita aqui o que o próprio Orson Welles falou no final da peça, né? Que inclusive foi feito no Halloween, tá, pessoal? Olha só. Ele fala assim, a gente não conseguiria, vamos dizer, fazer um trick or treat, né? Ele fala, a gente não poderia ir em todas as suas casas e fazer travessuras, né? Porque em Halloween tem aquela coisa, né? Doces ou travessuras, né? Ele fala, então a gente não poderia ter feito isso nas casas de todo mundo. Então nós fizemos a melhor coisa, a próxima melhor coisa, né? Que nós destruímos o mundo perante os seus ouvidos, né? E destruímos, né, a CBS, né, o Columbia Broadcasting System, né?
E continua aqui falando, olha, a autora Patrícia Mellencamp, ela faz uma observação quando ela escreve a respeito da televisão. Ela diz o seguinte, entre aspas, vamos dizer, a regularidade, a repetição presentes na televisão, né, e essa continuidade e a normalidade, vamos dizer, que contém na televisão, ela exatamente contém um potencial de interrupção, né? É isso que ele fala quando ele citou ali, né, a questão da rádio, que a rádio, ela, dentro dela, ela tinha vamos dizer, o potencial dessa ruptura, no sentido que é o seguinte, né? Então, se você tem uma programação normal, qualquer momento que você quiser chamar a atenção e você quiser causar um furor, causar um trauma, você interrompe a programação e aí todo mundo já fica... Porque você, a princípio, tem a programação normal. Você tem, então, lembra, não, voltamos à programação normal. Você tem, você está ali naquela... E de repente, qualquer momento você tem um gatilho para... Né, você tem um controle ali, de qualquer momento você fala, a gente, vamos, né, controlar a população aqui, vamos traumatizar, vamos fazer, né, conduzir como a gente quiser. Então ela fala que essa excitação, né, do boletim de emergência, né, do ao vivo, né, isso acaba condicionando as pessoas exatamente a, né, ouvir a musiquinha, pam, 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 né, nossa, o que vem aí? Né? Então ela fala que existe, né, está presente esse potencial e essa promessa para a disrupção, né? Essa mudança entre a segurança, né, aquela coisa, eu ligo a TV, se está tudo normal, está a programação normal, né? Então, isso te dá uma falsa segurança, que está tudo... Né? Porque, na verdade, a programação vira, vamos dizer, a tua referência de realidade. Obviamente está acontecendo milhões de coisas que, se a TV não quiser mostrar, né, assassinatos, né, o jornal, eles escolhem o que eles vão falar, o que eles não vão falar. Obviamente eles só falam aquilo que interessa a eles, né? Então a gente sabe muito bem disso, né? Mas então dá essa sensação de segurança, normalidade, não, tá tudo normal, né? E aí quando eles querem, né, condicionar e vamos dizer, introduzir uma narrativa, né, e aí eles quebram a programação normal e você já está condicionado a falar, não, então isso aqui eu tenho que prestar atenção, né, eu tenho que ver. Então ela fala isso, né, esse poder dessa descontinuação da realidade, né? A qualquer momento a gente interrompe a realidade e a gente introduz choque, trauma, desastre, crise, né? Então, quando eles falam que quando foi descoberta então essa capacidade da mídia introduzir catástrofe e controlar, vamos dizer, catástrofe, a reação das pessoas, né? Mesmo que de forma simulada, né? Porque no caso do Guerra dos Mundos é simulado, eu já falei aqui, existem um monte de armação, pessoal, desde bandeira falsa, né? Que aí é né, um próprio governo criando uma crise, né, para se beneficiar, né? Como às vezes eventos que nem precisam ter acontecido, na verdade, mas são puramente fabricados, né? Eles, vamos dizer, esses momentos, né, eles definem os mecanismos normalizantes da mídia, né, e também eles, vamos dizer, têm a possibilidade de quebrar, de fazer essa disrupção, né, do fluxo, do flow, né, normal da transmissão, tá? Então ele cita aqui, por exemplo, 1992, né, quando teve
né, o quebra-quebra lá em Los Angeles. Ele fala aqui a perseguição do O.J. Simpson, ele fala, por exemplo, a morte da princesa Diana, né, ou do John F. Kennedy Jr., né? Eles são alguns exemplos explícitos dessa disrupção, né? Então, o boletim especial, né, essa transmissão de emergência, né, tanto sendo quanto, por exemplo, né, de um desastre, um furacão que vai chegar como um assassinato político, sempre é um sinal, né, explosivo de uma ameaça à ordem social, né? Tais intrusões, né, da catástrofe, elas tanto chamam a atenção para aquilo que de outra forma seria né, um ciclo de transmissão normal, né? Mas ela aponta, vamos dizer, para a colonização virtual e silenciosa das nossas vidas. Tá? Aí você fala, tudo bem, né? Tem coisas que são importantes, são informativos. Né? Aqui, graças a Deus, no Brasil a gente tem pouco isso, né? Mas num país, por exemplo, como os Estados Unidos, então a gente vai ter um furacão aí para as pessoas se prepararem e tal. Agora, essa, vamos dizer, seria meio que uma exceção à regra, né? De como né, vamos encerrar aqui, está passando rápido, esse livro é muito bom, né? Mas então, né, olha só, pessoal, como, de novo, né, como está tudo junto, né? Como o impacto da tecnologia, como a introdução da nova tecnologia, né, e das novas tecnologias, elas acabam nos afetando as nossas vidas, afetando a cultura, afetando as relações sociais, né? Hoje em dia, por exemplo, né, a fragmentação social, como, por exemplo, que um aplicativo como o Tinder influencia o comportamento dos jovens de se conhecerem, né? É seríssimo. Quem que escolhe o perfil, né? Você vai ficar dependente do algoritmo do aplicativo indicar pessoas para você. Daqui a pouco, né, pessoas só vão se relacionar com quem o algoritmo manda, né? E quem, né, o algoritmo não quer, fica escondido, você nunca vai ficar sabendo. E outra coisa é isso, né? Pessoas que cada vez mais os relacionamentos mediados, né? Através de telas, né? A gente viveu isso durante os 2 anos do Coronga, né? Todos os relacionamentos restritos à tela, né? Obviamente monitorados, né? Obviamente, né? Enfim, e claro que eu sempre, né, lembro aqui, eu vejo isso como tudo isso como uma preparação ao longo dos séculos, das décadas aí, para a culminação disso na sociedade que a gente lê em Apocalipse 13. Né? Essa sociedade totalmente controlada por esse sistema, que se você não prestar fidelidade, não depositar sua fé nesse sistema, claro que é o sistema da besta, né, e desse líder, se você não se deixar ser marcado no seu corpo, né, se você não jurar fidelidade, né, aliança, você vai ser morto. Né? E o pior disso é que quem receber isso, pessoal, a Bíblia diz que essa pessoa espiritualmente está condenada, está perdida, porque ela se vendeu, né? Se deixou ser marcada, virou escravo, né? Virou propriedade. Né? Então, por isso que a gente quer ter a marca do Cordeiro, né? A marca de Jesus, né? De Deus, né? Ser propriedade exclusiva, comprada por um alto preço, pela morte dele na cruz do Calvário, né? Pelo sangue dele que paga, né? que acaba com a nossa dívida, com, né, os nossos erros, o nosso pecado, toda a nossa conta ali. Jesus já pagou essa conta, né? Ele, por amor, pagou essa conta. Um alto preço foi a própria vida dele, derramada na cruz do Calvário, para que você pudesse ter paz com Deus, você pudesse ser reconciliado com Deus, tá? Né? Ter a liberdade de ter acesso à presença de Deus e ter comunhão com Deus e ser
né, chamado de filha ou filho, ser reconhecido como filha ou filho. Amém? E não como inimigo de Deus. Mas essa é uma decisão que você tem que fazer, que você é uma escolha pessoal, né, de você falar assim, não, eu chega de andar, né, sozinho, influenciado pelo mal, né, achando que eu sou o Deus da minha vida, né, que eu sei tudo, né? Não, eu reconheço a minha finitude, a minha falhabilidade, né, a minha fraqueza, reconheço que eu erro, que geralmente eu erro, que eu não sei das coisas, que eu preciso de direção, e eu me arrependo, né, dessa rebeldia, eu me arrependo desse orgulho, dessa arrogância, né? E eu busco a Deus, eu quero que Deus entre na minha vida. Isso a gente manifesta orando, pessoal, né? Quando você ora, você externaliza aquilo que está dentro do teu coração. Por isso que, né, Jesus fala que sim, que, né, todo aquele que confessar, né, confessar ele perante os homens, Jesus vai confessar essa pessoa perante Deus, né? Então você precisa confessar, você precisa, né, primeiro se arrepender, né, sair do caminho, fazer essa conversão, né, esse caminho, sair do caminho que te leva para a morte, para a destruição, e ir para o caminho que leva a Deus, que é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só ele, pessoal, não tem mais ninguém, não tem, né, não tem papa, não tem homem, não tem padre, não tem pastor, não tem guru, não tem xamã, não tem mãe de santo, pai de santo, não tem ninguém, pessoal. Mago, bruxo, ninguém. É Jesus, só ele, tá? Porque ele é o único que venceu a morte, ele morreu e ressuscitou, tomou as chaves da morte e do inferno, né? E ele é o nome sobre todo nome. E olha isso, né? Ao mesmo tempo ele te convida a falar, né? Filho amado, né? Filha amada, né? Vem comungar comigo, vem ter, né? Vem sentar na minha mesa aqui, vem estar comigo, num relacionamento. Então se você ouvindo, né, esse vídeo e você fala assim, não, eu quero ter esse relacionamento, eu nunca fiz isso, né? Eu nunca entreguei minha vida para Deus, há anos que eu estou vivendo segundo a minha vontade, dando cabeçada, errando, machucando as pessoas, me machucando, né, me destruindo. Hoje é o dia de você parar com isso e você ter uma nova vida, amém? Você nascer de novo, nascer espiritualmente. Então, é só pela fé. É simples, tá? Não precisa dar 3 pulinhos, não precisa fazer, né? Não, é orando, é crer. Então, coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje é o dia da minha salvação. Hoje é o dia, Pai, que eu entendi que eu preciso me arrepender dos meus pecados, te pedir perdão, receber o Teu Espírito Santo dentro de mim, para a partir de então ter uma nova vida contigo, em comunhão contigo, Senhor. Então por isso eu peço perdão por todo o meu pecado, Senhor, por todo o caminho errado que eu andei, por toda vez que eu permiti que o mal me influenciasse, que eu abri, Pai, lugar na minha vida para o mal, para as trevas. Eu peço a Ti perdão por toda a aliança que eu fiz, todo o pacto, toda a permissão que eu dei ao mal para agir na minha vida. Hoje eu encerro, Pai, eu rejeito, eu renego, eu quebro, Pai, eu desfaço na autoridade do Teu nome, do nome sobre todo nome, do nome de Jesus Cristo. E eu faço uma nova aliança, Pai, no Teu sangue, através do nome de Jesus, Pai. Eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço, vem habitar em mim, Espírito Santo de Deus. Eu abro meu coração, abro minha vida, abro meus sentimentos, vem fazer morada em mim. Eu peço, me dá a nova vida, Pai. Me dá um novo nascimento. Eu quero nascer contigo, morrer para o velho homem, para a velha mulher, para a velha história, Pai, para o velho eu quero morrer. Essa história encerrou hoje, Pai. E hoje eu renasço, Pai, começo uma nova história através do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor. Porque hoje, Pai, Tu me dá paz contigo, eu tenho paz com Deus, agora eu posso entrar na Tua presença, Pai. Como filho amado, filha amada. Obrigado, Jesus, pela essa segurança que Tu me dá hoje. Que o meu nome está, Pai,
escrito no teu livro da vida, eu peço, Pai, escreve meu nome no livro da vida, me sela com o teu Espírito Santo da promessa que um dia eu vou estar na tua presença, Pai. Mas que já começa a eternidade, já começa hoje, Senhor, porque teu Espírito habita em mim. Eu peço, vem renovar minha mente, Pai, meus sentimentos, minhas emoções, Pai, quebra toda a cadeia, Pai, toda a prisão espiritual, Senhor, repreende, Pai, toda oposição espiritual e sai em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, que me guarda e me conduz. E eu peço a Ti, Senhor, a partir de hoje me dirige para o teu propósito para a minha vida. Eu quero cumprir o teu propósito, a tua vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida. Eu te louvo e te agradeço pela salvação, que eu sou um contigo a partir de hoje, Pai, para toda a eternidade. Tu é o meu Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com sinceridade, crendo no seu coração, a Bíblia testifica, garante que você agora, né, é um cidadão dos céus. Amém? A identidade humana carnal, né, morreu. E agora tudo se fez novo. Amém? Você agora nasceu espiritualmente, agora o que precisa ter é uma renovação da tua mente, né? Como o apóstolo Paulo diz, uma metanoia. Então compre uma Bíblia para exatamente você estar, né, se purificando, né, renovando, conhecendo, né, sabendo qual que é a nossa história, o que é, né, o que a gente está aqui. Mas claro, é muita coisa, né, é uma vida inteira, na verdade nunca acaba, a gente nunca acaba de aprender. Então você tem que estar numa igreja que pregue o evangelho, né? Uma igreja realmente cristã de verdade, né? Não, sabe, pessoal, cuidado que hoje em dia cheio de, infelizmente, de igrejas que a gente não pode nem chamar de igreja, só tem a casca, só tem a aparência, mas que ali, pessoal, estão pregando aqui, na verdade, tudo que é aquilo que é contra o cristianismo, né? Comunismo, sabe? Lacração, ideologia de gênero, não. Tudo isso já nem passa na porta, né? E claro, né, da forma mais sutil, mas que também tem, são seitas, tá? Que se também pretendem, se fingem ser cristãs, mas que não tem ali, é cheio de heresia, né? Cheio de mentira. Então, um teste fácil para você se prevenir e não, né, não ser levado, né, por esses falsos profetas é perguntar, por exemplo, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Se disserem sim, a gente acredita, então amém. Né? Agora, se falarem não, não é bem assim, né? Agradeça e vá buscar um outro lugar. Amém? Mas com certeza eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir, né, a um lugar onde você vai ser acolhido, né, e você vai ser discipulado, vai crescer, principalmente na sã doutrina, na verdade bíblica. Amém? Então, pessoal, novamente, olha, lembro vocês dos quadrinhos, não deixem de entrar em contato, tá? Vai ser um prazer falar com vocês. Esse material de primeira para você dar de presente, para você mesmo ler. Horas e horas de diversão garantida, tá? Se quiser, só dá uma entrada lá no meu Instagram, tem aqui, né, dá uma olhada ali né, como chama? Naqueles highlightzinhos, né? Que eu deixo ali vários depoimentos das pessoas que já leram, né? Que tudo o que o pessoal leu e acha, tá bom? Pra você falar, vale a pena eu conhecer. Então é isso, pessoal. Olha, desejo uma excelente semana para vocês, tá? Alerta novamente, cuidado com o perfil falso do Instagram, mas é fácil saber, não está certificado, tá? Aproveita, denuncia lá também. E é isso, pessoal. A gente se vê quinta-feira, né? Então, uma semana aí de vitória para vocês, em nome de Jesus. Tchau.